que é o meu versículo primeiro. Isaías capítulo 4, verso 1. Engrandecido é o nome do Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor para todo sempre. Isaías capítulo 4. Capítulo 4, verso 1. Quem encontrou diz amém. O profeta Isaías capítulo 4, verso 1. Vai dizer as escrituras assim: e naquele dia 7 mulheres agarrarão o homem e lhe rogarão: eis que comeremos do nosso próprio pão e nos vestiremos as nossas custas, apenas toma-nos por tuas esposas, para que sejamos chamadas pelo teu nome. Livra-nos da nossa humilhação de ficarmos solteiras. Amém, irmãos? Somente até aí. Guarda um pouco a palavra, a Bíblia. Vamos orar, vamos falar com Deus. A única maneira de nos achegarmos a Ele através de Cristo, somente através de Jesus podemos chegar ao Pai. Quando eu digo chegar, a Bíblia diz que Ele faz morada em nós. Pela oração nós temos esse acesso de falar com Deus, de entregar ao Senhor toda a nossa causa. Não sei como você está, mas entrega a Ele todas as preocupações, ansiedades, porque Ele tem cuidado de cada um de nós. Ninguém está aqui por acaso, ninguém caiu aqui de paraquedas. Você está aqui por um propósito. Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem algo para dizer para você nesta noite e para te conduzir a lugar dessa luz, a coisas profundas. Então se renda a Ele, se entrega a Ele. Aleluia. Deixa o Espírito Santo, irmão, ter liberdade no nosso meio. Pai, em nome do teu Filho Jesus, é no nome de Yeshua Todo-Poderoso, a qual o Senhor nos colocando diante da tua face, para rendermos a ti honra, louvor e glória. A tua igreja te glorifica, a tua igreja te exalta nesta noite. Meu Deus, segundo a tua santa palavra, haja neste lugar, trabalha os corações dos homens e mulheres que acreditam, estenda a tua mão, Senhor, porque o Senhor é conhecido como o Senhor Deus dos exércitos, como aquele que faz, como aquele que opera. No operamos, Senhor, ninguém pode pedir que eu agir, meu Pai. Então, meu Deus, nos conduza, meu Pai, nesta noite, a tua santa e gloriosa vontade. Fala comigo, fala com a tua igreja, fala, meu Deus, com este homem, fala, meu Deus, com esta mulher. Pai, em nome do Senhor, nós oferecemos este culto a ti, nós apresentamos este culto ao Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos neste lugar, Senhor. Nos reunimos aqui e temos a convicção, temos a plena certeza que o teu anjo está aqui a trabalhar ao nosso favor. Senhor, vai operar em cada questão, alcança a nossa casa, alcança, meu Deus, a nossa família. Desfile, Pai, todo o poder de Satanás e nos dever poder neste culto de hoje. Eu te peço, Deus, para a tua santa e gloriosa palavra, a tua palavra fiel, a tua palavra verdadeira. Quem pode aplaudir bem agora? Igreja, deixa Jesus falar no teu coração. Você não pode lugar. Amém, amados? Eu li um texto aqui que parece coisa de outro mundo. Olha o que é que esse texto diz. E naquele dia, diz o Senhor, naquele dia, 7 mulheres agarrarão ao homem e lhe suplicaram o seguinte: olha,
possamos ter o teu nome. E o opróbrio e a humilhação não recaia sobre nós. Elas se humilharam perante um homem, pedindo que aquele homem casasse com elas, 7 mulheres. A Bíblia está dizendo que esse aqui é um tipo de guerra, é uma profecia do tipo de guerra, é uma profecia do profeta Isaías sobre a justiça de Deus sobre as mulheres. Nos capítulos anteriores vai falar sobre o engrandecimento das mulheres. E perante essa profecia, através da guerra, muitos homens morrem. E os homens morrendo, sobra poucos homens. E as mulheres solteiras, agora precisamos tirar uma prova, a vergonha de continuar solteira. Por aquela época, a vergonha de ficar solteira. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: que 7 mulheres vão agarrar o homem e vão dizer: casa conosco, tira o nosso opróbrio, nos dê o teu nome. Pastor, o que isso tem a ver com a minha vida nesta noite? O que o Espírito Santo ele quer falar ao meu coração neste lugar desta noite? Irmãos, o que eu acabei de ler aqui, isso é uma profecia, diz respeito a Jerusalém, diz respeito a Israel, diz respeito ao povo eleito, ao povo de Deus. Mas pegando esse texto aqui, eu queria, pelo Espírito de Deus, trazer algo para a igreja aqui sobre família. Nós sabemos que a família é algo que Deus constituiu. Deus viu que o homem estava só e não se achava para ele uma disjuntora, uma companheira, alguém que pudesse estar com ele para quem já viu. E ele forma uma mulher. Adão, quando ele acorda do sono, como toda a igreja sabe, ele fica maravilhado. E ele coloca o nome dela de Varô. Essa será Varô, porque do Varô foi tirado. E aí o teu texto vai dizer: deixa o homem, o teu pai e a tua mãe, e unirá a tua esposa, tornarão os dois uma só carne. Algo de Deus, Deus criou a família. É um propósito de Deus para a família. Se é um propósito de Deus para a família, nós sabemos que Satanás é o grande destruidor de família. É um grande incentivador para a destruição da família. Neste caso, essas mulheres estavam tão desesperadas porque não tinha homem, porque a guerra consumiu boa parte dos homens na batalha. Então tinha poucos homens. E havia uma concorrência aqui nessa profecia. O desespero de ter uma família. E esse texto que eu acabei de ler, às vezes na sua mente, na nossa mente pergunta, isso não está acontecendo nos nossos dias. Mas nós estamos vendo algo acontecer. Eu vou tentar passar para os irmãos o que está mais ou menos acontecendo e reportar isso para a nossa vida espiritual, para o que vai servir para a minha vida espiritual e para a sua vida espiritual. Isso que nós estamos vendo. Nós temos notado que de um tempo não muito distante, as coisas elas têm mudado. E as coisas a cada dia que passa, elas mudam. E o que tem acontecido? Segundo as pesquisas, nós somos mais de 8 bilhões de seres humanos no mundo. Mas tem acontecido algo. E o que tem acontecido, pastor? Em alguns países, está acontecendo no Brasil também, em alguns países, as pessoas elas já não querem mais ter filhos ou formar família. E alguns governos estão preocupados. Japão, Coreia do Sul, Portugal estão preocupados porque o povo está envelhecendo e não está dando filhos. E o que isso acontece, pastor? Se não há filhos, se não há jovens,
para trabalhar, para formar família. As pessoas vão envelhecendo e as pessoas elas vão depender do governo, da aposentadoria. Mas para pagar a aposentadoria é necessário que pessoas trabalhem para pagar o INSS, para pagar as coisas, os tributos, para que os mais velhos se aposentem. Então, se não há pessoas novas, se a humanidade, se a nação está envelhecendo e não está vindo pessoas novas para preencher, aquele vazio que está ficando, o que acontece? A economia ela entra em colapso. Como é que o governo vai pagar a aposentadoria a um monte de pessoas que estão se aposentando se não tem dinheiro para ele pagar? Então, alguns governos estão incentivando famílias, pagando salário, pagando bônus para casais terem filhos. Portugal, Japão, Coreia do Sul, Brasil, China, que é um dos países mais populosos do mundo, também está enfrentando isso. Mas, pastor, o que está acontecendo? As pessoas não querem ter filhos. E se esgoto por aí também. As pessoas não querem ter um compromisso. Elas não querem se aliançar, elas não querem casar. São algumas mesmo que as pessoas não querem casar. Alguns querem casar, mas não tem alguém que possa se casar com ele ou com ela. Alguém que tenha fé que ela tem, alguém que está disposto a ajudar junto com ela. Então eu converso com alguns jovens e eles falam: pastor, eu acho melhor eu ficar do jeito que estou, porque as moças não querem nada, está muito difícil, e as moças ao mesmo jeito, os rapazes não querem nada, então vou levar a vida. Então eles preferem ficar só. Então estamos caminhando numa sociedade que quer ficar só, que quer ter a sua própria vida, não quer ter compromisso com outra pessoa, quer viver a sua vida às vezes só, ou quer ter uma pessoa, mas não quer aquele compromisso, não dá onde fica com o outro, e assim por diante. E assim a sociedade ela está indo. E o número do divórcio cada dia mais cresce. O número de mães que têm filhos, mas o marido deixou, foi embora, também tem aumentado. O número de feminicídios tem crescido assustadoramente, não só no Brasil, mas em boa parte do mundo. O que nós estamos vendo? A família ela está se deteriorando. A família, isso é fácil de ver com os seus olhos, você vê na vizinhança, você vê entre as pessoas da tua família. A família ela está se dissolvendo. E o que isso tem a ver, pastor, com a nossa vida? O que isso tem a ver com a vida espiritual? Uma das coisas que influi muito na vida espiritual de alguém é a família daquele alguém, é a família daquela pessoa, é a família daquele homem, é a família daquela mulher, que muitas das vezes vai estruturar ela mais e mais na fé. Quando a família está estruturada, com muita dificuldade, com uma mulher, com um homem, ele vai caminhar na fé, porque pesa. A família ajuda muito, a família é um suporte. Satanás sabe disso, que ele sabe para destruir a vida espiritual de alguém, para deixar uma pessoa totalmente desorientada, sem fé, sem propósito. Ele vai agir na família, na base que é a família. Amém? Boa parte dos filhos que crescem, não estou aqui para julgar ninguém, mas são pesquisas, são de filhos que crescem sem pais. Um dia está na casa do pai, um dia está na casa da mãe. Esses filhos eles ficam, não todos, mas boa parte deles ficam desorientados, fica sem propósito, principalmente quando não tem um pai. A filha, muitas vezes não tem um pai, muitas das vezes a vida não flui. Quando não tem uma mãe, às vezes a vida não flui, vai prejudicando em toda a trajetória daquela moça e daquele rapaz. E assim
sucessivamente, o mundo está caminhando para isso, para cada dia mais desse jeito. E o que nós temos visto, não há aliança, não há propósito. As pessoas querem ficar, mas não querem compromisso. Nós sabemos que essa parte, ela é de suma importância no mundo espiritual. A pessoa fica aqui com amanhã, ela está com outro, daqui 2 meses, ela está com outro. E Satanás lhe zomba, porque essa mulher, ou esse outro, ele está cada dia mais se contaminando. E o futuro desta pessoa, só Deus para ter misericórdia. O futuro desta pessoa, só Deus para ter misericórdia. Pastor, até aí eu estou entendendo, mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a igreja? Ou com o futuro da igreja? Se não há família, se não há filhos, aquele casal que não tem filhos, aquela família que não quer ter filhos, eles vão perder algo que se chama o desejo, a vontade, o sentimento de cuidar de alguém, de saber o que é cuidar de uma pessoa que veio deles. Eles vão perder esse sentimento de cuidar, de ser pai, de ser mãe. E o que isso vai trazer para a vida espiritual dessa pessoa? Se eu não cuido, se eu não sei zelar, se eu não tenho alguém para cuidar, o que isso vai ter acarretar, pastor, na minha vida espiritual? Eu vou ser o tipo de pessoa, mesmo como uma pessoa egoísta, uma pessoa centralizada somente em mim. Imagina uma igreja de pessoas centralizadas. Imagina uma igreja de pessoas egoístas, de uma pessoa que só pensa em si. Imagina uma igreja assim. Imagina uma igreja que perdeu a essência de paternidade. O que é família? Dificilmente essa igreja vai entender o que é o Pai, o que é o Todo-Poderoso, o que é Deus na vida dele. Por isso que é uma batalha violenta da família, para deixar os filhos de um lado do outro, para que quando esses filhos crescerem, eles vejam que na mente não tem um pai, eu só tenho mãe. Minha mãe é meu pai. Eu cresci nessa força. Minha mãe e meu pai, eles me abandonaram. Eu não tenho família. Eles vão perder a essência da paternidade. Do que é um pai? Do que é ser um pai? E essa pessoa, então, se Deus não tiver misericórdia, ela não vai compreender o amor de Deus como nosso pai, como aquele que cuida da gente, como aquele que nos ama. Então Satanás está lutando violentamente nessa área para destruir os jovens, os adolescentes e as crianças que estão vindo neste mundo, a próxima geração, e já nessa geração. Então são pessoas que às vezes elas até vão para a igreja, são pessoas que até às vezes elas se batizam nas águas, mas elas não têm convicção. São pessoas que não têm firmeza. São pessoas que não sabem o que é ter uma aliança, o que é ter um propósito com Deus. Qualquer coisa faz com que essa pessoa desista da fé, porque a vida sentimental dela, a vida familiar dela está destruída. Está destruída. Então qualquer coisa abala ela. Só que ela ou ele precisa entender que o nosso Deus é um Deus que restaura. Que em Deus eu tenho restauração. Mas até que ele entenda isso, Satanás ele vai lutando, até que faz com que essa pessoa não entenda os propósitos de Deus. Então estamos vivendo em momentos como esse. E tudo indica que os anos que se passam vão ficar mais difíceis. Pastor, mas o que tem a ver essa palavra? Para que você fica despercebido e alerta a tua mente e o teu coração, para que você, irmão que está aqui, meu irmão que está aqui nessa noite, meu jovem que está aqui nessa noite, que você vigie, que você entenda o que está acontecendo na tua volta e que você busque a Deus.
Você, o jovem, que está aqui. As pessoas estão se perdendo, mas ainda há esperança. Ainda tem pessoas que estão buscando Deus. Ainda tem gente que não se dobrou o joelho para Satanás. Então, jovem, ora pela tua vida sentimental, ore pela tua casa, ore pela tua família. Vocês que estão casados, ore uns pelos outros, ore pelo seu cônjuge, ore pela sua casa, ore pela sua família. Você que está na peleja, na luta, na batalha, ore, peça a Deus misericórdia, peça a Deus fortalecimento da sua vida, peça a Deus que Ele te dê graça para você continuar. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, na sua trajetória, mas eu sei de uma coisa: tem jeito para mim. Quando nós confiamos em Deus e colocamos na mão de Deus, tem jeito para mim. Deus endireita, Deus restaura, Deus muda, Deus faz milagres extraordinários na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Satanás levanta, mas teu joelho de novo precisa estar prostrado, porque exatamente através do teu joelho dobrado, da tua vida em busca de Deus, só se Deus nos dará livramento. Tem pessoas que se entregam ao inimigo, tem pessoas que se entregam ao mal, mas aquele que fica firme em Deus, ele é mais do que vencedor. Sabe que Deus tem para você nesta noite? É o seguinte: não desista, não pare de orar, não pare de interceder pelos seus, não pare de interceder pela tua casa, pelos teus filhos, não pare de interceder pela tua vizinhança, pela tua igreja, pelos irmãos. Não pare de interceder, continue orando, continue cercando a sua família, irmãos, de oração, continue, porque a batalha é feminina. Satanás está de olho na nossa casa. Quando eu digo casa, não concreto das paredes, ele está de olho pelo alicerce, que é a tua família, teus filhos, teu cônjuge, as pessoas que cercam você. O diabo está tentando derrubar isso. Você precisa orar, você precisa buscar a Deus, você precisa, meu irmão, buscar o Senhor. Quando você pode achar, isso é muito sério, isso é muito sério, isso é muito sério. Você que tem filhos, Deus me deu uma revelação muito tempo atrás. Ore pelos teus filhos. A guerra está nos adolescentes. Esse é um ponto chato aqui. É neles que Satanás quer destruir. Então, ore pelos teus filhos, clame pelos teus filhos. Está acontecendo coisas terríveis, e às vezes debaixo do teu teto você não está percebendo. Ore por isso. É sério o que eu estou falando aqui. Ore pelos teus filhos. Às vezes Satanás não luta tanto com você, mas está lutando com ele, e às vezes você não está sabendo. Na mente dele, Satanás está agindo na mente dele. Chegou a hora, irmão, meu irmão, que tem de você guerrear. Essas forças malignas saem de dentro da tua casa, de dentro da tua família. Uma igreja fortalecida é uma igreja que tem uma família forte. Amém? É uma igreja que tem uma família forte. Então, minha irmã, meu irmão, me deixa. Deixa que eu acabei de ler. Nós vemos o desespero de algumas mulheres por um lar, por ter um nome, por ter uma família, por ter uma família. Nós vemos o desespero de 7 mulheres tentando em um homem buscar tirar o seu filho do pé, tirar a sua humilhação. Em nome de Jesus, em nome daquele que vive, em nome daquele que reina, em nome do Todo-Poderoso, que você
vai ver um escurecendo, desanimando, ou retrocedendo, e às vezes vai batendo desânimo, às vezes vai batendo fraqueza também em você, mas você precisa entender uma coisa: a chama ela não pode apagar, você não pode entregar. Você está vendo que as coisas estão caindo do teu lado, pessoas do teu sangue, você não pode se dobrar, você não pode se entregar. Quando fulano disser algo, eu estou tão desanimado hoje. Quando fulano dizer, vamos parar com esse negócio. Quando fulano dizer, vamos parar, esse negócio não está resolvendo nada para a nossa vida. Irmã, meu irmão, fica firme. Fica firme. Porque os que são de Deus, eles estão insistindo. Então fica firme. Se ela não quer, vai você. Se ele não quer, vai você. Porque se você for, Deus terá misericórdia dos que ficaram. Mas eu preciso buscar por eles. Eles estão sem força, mas eu tenho que estar na brecha até Deus erguer eles de novo. Você tem que pensar assim, você tem que ser assim. Vamos colocar de pé. Você pode colocar sobre os teus pés. Você pode segurar na mão dessa pessoa que está do teu lado, para nós fazer uma corrente de oração. Dos teus olhos. Segure na mão dessa pessoa do teu lado. Feche os teus olhos. O inimigo, ele nunca brincou. Ele sempre foi claro naquilo que ele quer: matar, roubar e destruir. Ele sempre foi claro. Mas se você orar, criança, jovem, mulher, homem, tem que estar. Se você orar, você quebra o poder do inimigo. Você quebra o poder de Satanás. Se nós aqui reunidos orarmos uma só fé, um só propósito, as correntes do inferno, elas vão cair. Feche os olhos. Feche os teus olhos. Vamos orar pela nossa casa. Vamos orar pela nossa família. Você vai orar pelo seu lado, pelo teu filho, pela tua filha. Você vai orar, meu irmão, pelo seu cônjuge, sua esposa, pela tua esposa, pelo parente perto, pelo parente longe. Então começa a clamar, segura firme na mão dessa mulher aí, desse homem que está aí, dessa criança, desse jovem, e começa a orar, começa a interceder.
de Jesus. Que a tua casa seja livre. Aleluia, que o cheiro suave, o perfume de Cristo entra dentro da tua casa, do teu lar. Quando eu estava orando aqui, o Senhor me mostrava um espírito em forma de um lobo. E quando você orava e eu orava aqui, ele começava a arrumar, dando aquele pé. E ele abria a boca, gritava, soltando aquele som que o lobo faz. E ele fazia isso olhando para uma janela, para o céu escuro. Ele gritava muito forte. Enquanto você orava aqui, enquanto nós clamávamos aqui, o inimigo estava perdendo as forças. O inimigo estava perdendo a batalha. É por isso que a igreja precisa estar de pé. É por isso que a família precisa estar de pé. Porque enquanto você está de pé na oração, o inimigo perde a força. O inimigo ele retrocede. Em nome de Jesus. Quem crê diz amém. Deus visita a tua casa. Deus visita o teu lar. Tem pessoas aqui que a pressão está tão forte. Está tão forte. Você tenta fazer as coisas e você não consegue. Tem pessoa que a carga está tão pesada dentro da tua casa, dentro do teu lar, que você vê problema em todo lugar. A pressão está tão grande, e a coisa não é física, ela é espiritual. E Deus está falando que ela está crescendo dentro da tua casa. Mas se você agir, hoje você deu o primeiro passo, mas você precisa continuar. Porque eu não digo, você luta contra ele, só que ele tem um porém. Ele não gosta de assistir. Então ele até sai, mas ele vai querer retornar. Mas quando ele retornar, ele precisa encontrar lá uma mulher, um homem de juízo dobrado, que retorna através da oração, para que nunca mais ele pise dentro da tua casa. Irmãos, tem pessoas